Nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 18. O tema da nossa mensagem hoje é salvação e vida eterna. Amém? Salvação e vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem não achou diz amém. Opa, todo mundo achou? Maravilha. Então nós podemos ler. Irmãos, vocês não precisam que eu escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, que na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que estará sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite e nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Irmãos, nós vimos aqui nesse texto a preocupação de Paulo para com o pessoal, os irmãos de Tessalônica. Por isso que ele escreveu essa carta para o povo de Tessalonicenses, para os Tessalonicenses, porque ele estava preocupado com o grande dia do Senhor. Mas nós sabemos que a salvação, ela é uma coisa que nós precisamos entender, que para nós sermos salvos, nós temos que passar por um processo, não é verdade? Para nós sermos salvos, nós temos que passar por um processo. Então eu vou falar um pouquinho aqui o que o cristão pode ou não, se o cristão pode ou não perder a salvação. É uma pergunta. O cristão pode perder a salvação? Segundo o texto aqui, não. Presta atenção, um verdadeiro cristão não pode perder a salvação. Quem crê em Jesus se arrepende dos seus pecados e deixa Jesus entrar em sua vida, está salvo, mesmo se cometer pecados depois. Mas isso não significa que podemos pecar à vontade sem consequências. Amém? Irmãos, o
pecado, ele só atrai coisas ruins para nós, não é verdade? A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós entendemos que o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, está chegando, não é verdade? Paulo já dizia na carta aos Tessalonicenses que o dia do Senhor está chegando e ele virá como ladrão. Mas como assim como ladrão? Quando você vai dormir, a Vera que minha esposa, ela morre de medo que ladrão entre em casa. Então, eu viro e mexo, eu esqueço a porta aberta. Aí ela reclama comigo: amor, deixei a porta aberta? Aí eu falei: deixa ser medrosa, mas ela está sendo precavida. Amém? Porque o ladrão, ele não avisa a hora que vai chegar, não é verdade? Ele não avisa. Quando você acha que você está seguro, quando você acha que está tudo calmo, aí que ele vem e faz o que ele tem que fazer. E o ladrão, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Não é verdade? Então, quando o cristão, ele acha que ele está salvo e ele peca, sinal que ele abriu uma legalidade para o mundo espiritual, para que atuasse na sua vida. Amém? Por isso que todo pecado ele tem sua consequência. E se nós não nos atemos a isso, quando chegar o grande dia do Senhor, o que vai acontecer conosco? Igual aconteceu com as 5 virgens. 10 tinham. Todas tinham a vasilha, mas só 5 tinham a vasilha cheia. Pega um copo ali para mim, por favor. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Só 5 tinha. E quando faltou, quando o rei veio, o noivo veio, e ele perguntou assim, chamaram: olha, o noivo veio. Aquelas que não tinham azeite, elas foram pedir um pouco para as outras. Esse copo, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Meio cheio ou meio vazio? Hã? Está meio a meio. Não é verdade? E o cristão, como é que ele tem que ser? Meio cheio ou meio vazio? Tem que ser cheio. Quando você ora, quando você busca Deus, seu copo vai enchendo. Quando você jejua, o seu copo vai enchendo. Quando você consagra a sua vida, o seu copo vai enchendo. No texto diz assim, que nós não podemos tratar o mal com o mal, pagar o mal com o mal. Quando você faz o bem, o seu copo vai enchendo. Quando você respeita os seus líderes, como diz o texto, quando você respeita, como disse o nosso querido Marcelo, aquela pessoa que limpa a igreja, aquela pessoa que prega, não importa, o que prega tem a mesma importância que limpa a igreja, o seu copo vai enchendo. Amém? Quando você entende que a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e se você não consegue viver sem ela, o seu copo vai enchendo. Amém? Quando você busca a Deus em espírito e em verdade, quando você abre mão das coisas do mundo, quando você abre mão do pecado, porque uma das coisas mais difíceis é você abrir mão das coisas do mundo, daquilo que você fazia antes, o seu copo vai enchendo. E quando você se enche do Espírito Santo, quando você busca a Deus, quando você entende que Deus é tudo na sua vida e você coloca Ele acima de tudo, o seu copo ele fica transbordando. Amém? Mas o nosso tema de hoje é sobre salvação. Não é verdade? Se o cristão ele não tiver o copo transbordando, a sua vida transbordando no Espírito Santo, quando Jesus vier, ele corre o risco de perder a sua salvação.
Amém? E a salvação, é interessante que a salvação, olha só, se uma pessoa precisa ser salva é porque está em apuros. Se você está se afogando no mar, precisa de alguém para te salvar, do mesmo jeito, quem ainda não tem Jesus está preso em seus pecados e não consegue sair sem ajuda. Jesus é o salva-vidas. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar. Presta bem atenção. Eu contei de manhã que quando eu era garotinho, eu tinha isso 1516, tá, gente? Eu tinha uns 12 anos mais ou menos. E aí eu estava no balneário lá na piscina. E uma garotinha empurrou a outra na água. E eu fiquei olhando. E eu sabia que as pessoas falavam que você descia uma vez, descia duas, descia 3 vezes. Na terceira eu não voltava mais. Aí eu fiquei olhando. Ninguém viu, só eu que vi. Aí a menina desceu uma vez. Eu fiquei olhando. Bom, já foi uma. Desceu 2 vezes. Começou a bater as pernas, bater os braços. Na terceira vez eu pulei, entrei por baixo, peguei a menina e tirei da água. Presta bem atenção. Tiramos da água. E aí levaram lá para dentro, tal, fizeram todo o procedimento. E aí um sujeito ficou me olhando assim, de cima a baixo, tipo assim, esse neguinho aí, será que não foi ele que empurrou ela? Tô achando que foi esse neguinho que empurrou. E ficou me olhando assim com aquela cara de desprezo. Irmãos, quando Jesus, ele veio para os seus, a Bíblia diz que os seus não o receberam, não é verdade? Ele foi desprezado entre os seus. E ele veio como Salvador. Ele veio para salvar a humanidade. Não é assim que diz a Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Jesus, ele veio no primeiro momento, a primeira vez, como Salvador. E o objetivo dele era resgatar as almas da mão do inimigo. Porque quem tinha a salvação naquele momento, quem conhecia a Deus, era só o povo judeu. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele não queria deixar que o projeto que ele criou fosse perdido. E você, eu pergunto para você, você é um projeto de Deus? Você se acha um projeto de Deus? Eu sou um projeto de Deus. Amém? E nós somos um projeto de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para resgatar a nossa alma. E para resgatar o homem da mão do inimigo. Porque através do homem que o pecado entrou no mundo. Não é verdade? E é através de Jesus que nós vamos entrar no céu. Nós vamos ser resgatados do pecado. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser salvos. Vou pegar um exemplo aqui de salvação, como nós fizemos de manhã, da parábola de Jesus. Jesus, ele falou da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele saiu, que ele pediu a sua parte na herança, ele saiu e foi para a balada, foi para os amigos, foi lá usar o dinheiro que ele tinha de herança e gastou tudo. Quando você tem dinheiro, você tem uma série de amigos, não é verdade? Né? Todo mundo te procura, você é bonito, você é legal, você é bacana. Mas quando as pessoas percebem que você está perdendo o seu poder aquisitivo, as pessoas somem da sua vida. Primeiro, porque eles validam você não pelo que você é, mas pelo que você tem. Amém? E naquele momento em que o filho pródigo se viu sozinho, caiu a ficha dele, ele caiu na real. O que ele fez? Puxa vida, procurou por tantos lugares de emprego, não conseguiu, veio um período de seca, e ele falou assim, eu pequei contra Deus e contra meu pai, e vou voltar, nem que eu seja o empregado dele. Então percebam você, ele estava perdido, mas ele se arrependeu e voltou. A parábola da dracma perdida, vocês lembram da parábola da dracma perdida? Era uma moeda. Moeda tem vida? Não? Moeda é um objeto morto, não é verdade? E quantos crentes estão aqui na igreja que são uma dracma perdida? Quantos crentes
que estão perdidos e não sabem que estão perdidos. E não só na igreja. Quando você sai ao mundo, você vai falar do evangelho para alguém, você fala assim, ó, Jesus te salva, a pessoa vai perguntar para você assim, mas me salva do quê? Eu não estou perdido. Então ela não sabe que está perdida. Amém? E vamos falar também da ovelha perdida, aonde o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma. Aquela que se perdeu. Preste bem atenção. Tinha 99 e uma estava perdida. Quando Jesus veio ao mundo e ele tinha seus discípulos, ele agradeceu ao Pai por aqueles filhos que Deus tinha dado para ele. Jesus, ele entendia que ele não era o dono das ovelhas, mas ele entendia que ele era o pastor das ovelhas e o dono era o Pai. Glória a Deus. Amém? O dono era o Pai. Então, ele não podia deixar uma ovelha se perder. Ele tinha que resgatar todas aquelas que estavam perdidas. Por isso, foi a parábola que ele usou. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês o seguinte: a salvação, ela é para todos. Glória a Deus. Amém? Porém, ela é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filho, irmão não salva irmão. Amém? Quem salva é Jesus Cristo. Por aí as religiões falam assim: todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu isso? Todo caminho leva a Deus. Não, mentira. Quem leva a Deus é Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então o conceito de salvação é Jesus. Não existe outro caminho, não existe quebrada, não existe um jeitinho, tá? Eu vou por aqui, como diz o pastor Enoque, eu vou fazer um caminho diferente hoje, não, vou fazer um caminho diferente hoje. A gente faz um caminho diferente e parece que é mais longe, porque a gente não conhece. Não existe jeitinho, o caminho é Jesus Cristo. Amém? E se se nós quisermos termos a nossa salvação, nós temos que entender o seguinte: que somente Jesus é o caminho, somente Ele pode nos levar para o céu. E outra, nós seguimos o texto aqui, diz assim, no versículo 4: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz. Quem está em Cristo está na luz. Amém? Qual é o conceito de luz? Aonde existe luz não pode existir trevas. E aonde existe treva não tem luz. Mas quem se sobressai? A luz ou as trevas? Se nós apagarmos a luz, treva. Veio só os dentes aqui, né? Mas quando acendemos, nós vemos todo mundo, nós não enxergamos ninguém. Por que isso? Porque a luz, ela sempre supera as trevas. Amém? E o bem sempre supera o mal. Então, se nós quisermos realmente ter a nossa salvação, nós temos que andar sempre na luz. E o texto continua ainda. Olha só: mas nós que somos do dia devemos estar no nosso perfeito juízo. Nós não devemos usar a fé e o amor como couraça. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, esperança de salvação como capacete. Usar a fé e o amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível? Está em Hebreus. Como que nós vamos agradar a Deus se nós não temos fé? Como que nós vamos ter certeza da nossa salvação se nós não temos fé? Se nós não temos amor? Irmãos, o amor que nós temos que ter pelas almas é você se colocar no lugar daqueles que estão no mundo. É a empatia para com os outros. Olha, eu sou crente
Eu sou crente, mas eu não gosto daquela pessoa. Eu sou crente, mas eu não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquela irmã, não gosto do meu colega de trabalho. Ah, mas você não é crente? Eu sou crente. Às vezes as pessoas fazem as coisas para a gente e nós queremos trocar o mal com o mal, ou pagar o mal com o mal, quando na verdade o texto nos ensina, e Jesus já nos ensinou a pagarmos o mal com o bem. Mas se nós não estivermos com o nosso copo cheio, a natureza da carne vai falar mais alto em nosso coração. Se não nós estivermos com o nosso coração cheio do Espírito Santo, a natureza da carne vai falar mais alto. E aí você não consegue nem perdoar o seu irmão. Amém? E é uma das coisas que Deus não admite, é nós não perdoarmos. Porque nós pedimos perdão o tempo todo para Deus, não é isso? Porque nós vimos aqui que nós erramos, nós pecamos o tempo todo. Eu falei que o salário do pecado é a morte, não é verdade? Então nós pecamos, nós exigimos o perdão de Deus. Mas e quando nós temos que perdoar? Irmãos, eu vi um médico falando, e é muito interessante. Quando você tem mágoa de alguém, preste bem atenção como Deus é maravilhoso. Quando você tem mágoa de alguém, quando você não consegue perdoar alguém, você desenvolve. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você não consegue perdoar alguém, e toda vez que a pessoa que você enxerga na sua frente, aquela mágoa ela vai crescendo. Aí você vai desenvolvendo uma série de doenças. E a mais grave é o câncer. Amém? Então quando você libera o perdão, você se sente bem, você se sente em paz, parece que você tirou um peso da sua alma. Então o seu corpo também é liberto, porque você está sendo uma pessoa saudável. Então quando você tem mágoa, você não é uma pessoa saudável, nem física e nem espiritualmente. Amém? Então você tem que aprender a liberar o perdão. Continuando aqui, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém quer sofrer a ira de Deus, não é verdade? E o grande dia está chegando. Irmãos, até 2026 eles estão desenvolvendo um chip. E esse chip vai ser colocado, não sei se o pastor Renato falou sobre isso na outra mensagem. Esse chip vai ser obrigado a todos nós usarmos. Então eles vão acabar com o dinheiro de papel, tá? Em espécie. Vão fazer uma moeda única brasileira, R$1, um dinheiro único e virtual. E não é só isso. O governo está desenvolvendo uma forma de cobrar impostos através do seu Pix. Então, tudo que você receber vai ter uma porcentagem de desconto. E isso não é só sobre imposto, mas é sobre controle. E o grande dia do Senhor está chegando. Preste bem atenção. Ah, mas quando é que vem a grande tribulação? Guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, irmão contra irmão. Tem alguma coisa diferente acontecendo que nós não sabemos ainda? Está tudo aí. É tempo de nós nos acordarmos. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de perdão. É tempo de nós levantarmos a nossa cabeça e dizermos: o nosso Redentor vive. Amém? O nosso corpo tem que estar cheio. Por que isso? Porque, irmãos, Jesus está falando com a sua igreja.
É tempo de despertar. Não vamos olhar para escândalo, não vamos olhar para pastor, não vamos olhar para pessoas que fazem o mal, para pessoas que fazem o mau evangelho, para pessoas que para pessoas que pregam um evangelho que não é o evangelho genuíno. É aquele evangelho que o homem é o centro. Tá? O evangelho não é sobre o homem, o evangelho é sobre Jesus. Amém? O evangelho é sobre Jesus, não é sobre o homem. Não foi o homem que morreu, foi Jesus que morreu. Foi Ele que deu a vida por nós. Foi Ele que saiu do lugar de conforto, saiu do seu trono, se fez homem, habitou entre nós, teve todas as paixões que nós sentimos, o sofrimento, mas foi Ele que foi humilhado, foi Ele que foi chicoteado, foi Ele que foi reduzido ao pó, foi Ele que foi desprezado. Por quê? Por nós. Amém? E nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Nós não conseguimos perdoar a nossa irmã. Quando nós olhamos, quando isso acontece é porque nós estamos olhando o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho com os olhos carnais, e o nosso copo está meio vazio. Porque aquela pessoa que está fazendo mal para você, ela está sendo um instrumento do maligno. Presta bem atenção nisso. A pessoa que está fazendo mal para você, ela está sendo usado pelo maligno. Então, se você tiver uma visão espiritual, se você estiver com o seu copo cheio, você vai entender que não é a pessoa, mas sim o que está agindo pela pessoa. E isso é lá fora, na sua família, dentro da igreja, aonde você for. Porque toda vez que você estiver com o seu copo cheio, você vai incomodar o inferno. Glória a Deus, aleluia. Amém? Toda vez que você estiver fazendo a obra de Deus, estiver fazendo algo para Deus, você vai incomodar o inferno. Porque quando o inimigo não mexe com você, ele está quietinho. Ele fala assim: "Pois não preciso mexer não, porque ele não faz nada para Deus, ele não ora, ele não jejua, ele não consagra, ele não canta, ele tocava, ele não toca mais, ele limpava a igreja, não limpa mais, ele vinha para a igreja, não vem mais, não vai mais, porque acha que em casa é servir a Deus, eu não preciso de pastor." E o texto fala que nós temos que respeitar aqueles que fazem a obra de Deus. Amém? O texto nos ensina que nós temos que respeitar aqueles que trabalham pela obra. Não só os nossos líderes, mas todos. Quem toca, quem canta, quem abre a igreja, quem limpa a igreja. Imagina, você vê o pé todo cheio de barro lá, e chega aqui e pinta com o pezão cheio de barro, não quer nem saber. Fala assim: "É uma igrejinha simples, não quero nem saber." Pisa aí, quem limpa a igreja fica assim. Meu Jesus da glória, abençoa aquela irmã. Fala a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abençoa aquele irmão que chegou com o pé todo cheio de lama. Eu pego o meu carro, quando nós fomos no encontro, o pessoal pisava na lama, pisava dentro do carro, pisava na lama, pisava dentro do carro. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher perguntou se eu estava fazendo rali, de tanto barro que tinha no carro. Aí ela falou: "Ah, se fosse eu, estava brigando comigo." Eu não falei nada. Sabe por quê, irmãos? Se Deus nos deu a possibilidade de nós usarmos o nosso carro para a obra de Deus, de nós termos um carro, nós não podemos negligenciar isso. Amém? Se nós temos condições, nós temos que usar. Amém? É uma forma de nós respeitarmos quem está à frente do trabalho. E não só isso, respeitarmos quem está sobre o anjo da igreja. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui falando de salvação, não é verdade? Agora nós vamos falar de vida eterna. Quando você tem a salvação, automaticamente você vai ter a vida eterna com Jesus, não é verdade? Aqueles que forem perseverantes até o fim,
esse será salvo. Amém? Quem pode ter a vida eterna? Todos podem ter a vida eterna. Não importa quem você é, nem o que você fez. Jesus ainda lhe oferece a salvação. Basta se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é o seu Salvador. Jesus oferece a vida eterna de graça a todos que creem nele. Crer em Jesus significa rejeitar a vida do pecado, pedir perdão a Deus, dedicando a sua vida a Ele e acreditar que Jesus perdoou os seus pecados. Preste bem atenção. Essa semana eu estava orando e de madrugada, e aí no meio da oração meu cabelo, pense no cabelo, se arrepiou todinho. Eu não sei se foi aqui, não sei onde foi, que alguém falou assim: alguém tem medo de orar? Levanta a mão quem tem medo de orar. Sozinho, no escuro. Ninguém? Alguém ora com a luz apagada? Tem coragem? No escuro. Você dorme? Não, mas eu falo orar. No escuro. Tem medo? Preste bem atenção. O que significa o nome diabo? Um dos nomes. Acusador. Amém? Quando você prostra o seu joelho na presença do Senhor, o acusador vem e começa a falar no seu ouvido. Deus não vai ouvir sua oração. Você está em pecado. Você fez a coisa errada. Lembra o que você fez durante o dia? Lembra aquela pessoa que você xingou? Lembra o palavrão que você falou? Lembra aquela música secular que você ouviu? Lembra aquele filme que você assistiu que não era para assistir? Lembra que eu falei no começo que quando nós pecamos nos abriu uma legalidade para o inimigo atuar nas nossas vidas? Só para vocês entenderem, o meu filho, o Ranieri, ele estava assistindo um filme de vampiro, né? Os caçadores de demônios, sabe? Os caçadores de vampiro. E aí a esposa dele começou a ver vulto dentro de casa. Aí foi até revelado, não sei se foi aqui no Conceição, que eles estavam vendo vulto dentro de casa. E aí eu falei para ela assim, você sabe por que vocês estão vendo vulto dentro de casa? Porque vocês estão abrindo um portal do inferno para dentro do nosso lar. Irmãos, se alguém aqui tem um hábito de assistir filme de terror, não assista mais. Amém? Porque vocês estão atraindo para o seu lar algo maligno. E não é só isso. Ele não age só em você. Ele age também na vida dos seus filhos. Seu filho não consegue dormir. Seu filho só fica chorando. Você apaga a luz do quarto. Seu filho fala que não. Seu filho tem medo do escuro e você não sabe por quê. Quando eu estava orando, voltando, eu senti aquele arrepio e acusação, um monte de acusação na minha mente. Eu estava pedindo perdão para Deus dos meus pecados e eu entendi que o inimigo estava jogando um monte de acusação para que eu não pedisse mais perdão, para eu me afastar de Deus. Aí eu repreendi. Amém? Então, se você orar e entender que Deus é Deus na sua vida, repreenda. Amém? Porque o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário está sobre você. Amém? É Ele que te purifica de todo pecado. Amém? Nós estamos aqui falando de vida eterna, não é verdade? Olha só. Jesus lhe dá uma vida nova e indestrutível. O Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração, dando-lhe a garantia da vida eterna. Lembra do copo cheio? O Espírito Santo em você lhe dá a garantia da vida eterna. Mas como isso? Me explica isso. O Espírito Santo é o nosso guia. Amém? A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é isso? Quando você
vai fazer algo errado, ele fala, olha, não vai por esse caminho. Vai dar ruim. Não vai por aí. Você sente quando o Espírito Santo fala com você, não faça isso. E quando você dá voz ao Espírito Santo, ele age. Mas se você ignora, se você não ouve, você acaba caindo em laço. Amém? E quando você cai em laço para sair é muito difícil. Eu já contei aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes a respeito do bolo. Quem lembra do bolo que eu contei do bolo? Só o Carlão? Eu fui comer um bolo, vou contar rapidinho, tá? Fizeram um bolo para mim. Eu nem estava no evangelho ainda, fizeram um bolo para mim. E aí eu falei assim, vou comer esse bolo, porque esse bolo está gostoso. O pessoal falou assim, nossa, você gosta de bolo de chocolate, né? Eu falei, gosto demais. E a pessoa fez um pedaço de bolo desse tamanho assim, levou para mim. Presta atenção, eu não estava no evangelho ainda, hein? E aí eu fui comer o bolo e uma voz falou assim, não come. Aí eu pensei assim, eu acho que eu estou ficando xarope. Isso aí porque o copo é vazio, tá? E aí a voz falou de novo, não come. Aí eu falei, estou ficando louco, porque não é possível. Aí eu fui pegar o bolo novo, a terceira voz falou, não come. E aí eu peguei o bolo, levei lá no banheiro, joguei no vaso e dei descarga. Aí a pessoa veio e perguntou para mim, e aí, você comeu o bolo de chocolate? Você gostou do bolo de chocolate? Eu falei, mas que bolo gostoso é de chocolate, né? Eu não falei nem que comi, nem que eu não comi. Amém? Eu falei, como os bolos de chocolate é gostoso? É uma delícia bolo de chocolate. Eu não gostava de mentir. Mesmo fora do evangelho, eu não gostava de mentir. Que gostoso bolo de chocolate. Eu menti? Não menti, eu só omiti. Amém? Depois de 3 anos que nós estávamos lá no Conceição, veio a revelação que aquele bolo tinha sido feito para me destruir. Amém? Aquele bolo foi feito para me destruir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele fala conosco. Amém? Por isso que no texto fala assim, ó, o Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração e lhe dando a garantia da vida eterna. Amém? Continuando, olha só. Assim você não precisa mais ter medo da morte. Quem tem medo da morte, levanta a mão. Tá bom, então vou reformular a pergunta. Quem quer morrer, levanta a mão. Quem quer ter vida eterna, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem quer ter a vida eterna, levanta a mão. Tá, beleza. Bonito vocês. Vocês querem ter vida eterna, mas não querem morrer. Como é que fica isso? Vou ficar para semente? Hã? Só tem 2 formas de nós não morrermos. Se Jesus vier, 2 formas. E nós tivemos com a nossa vida preparada, nós vamos subir e nós teremos 2 tipos de salvação. Nós não provaremos a morte e teremos a vida eterna com Jesus. Amém? Amém. Se nós estivermos com o nosso copo meio vazio, nós teremos 2 tipos de morte, a morte física e a morte eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, igreja, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração e a nossa botija enchermos de azeite. Amém? Amém? Porque a vinda do Senhor está próxima e Ele virá como ladrão. Quando ninguém espera, quando nós acharmos que está tudo bem, está tudo em ordem, o mundo está uma maravilha, virá repetindo a destruição. E aí será o grande dia do Senhor. E ai daqueles que não estiver preparado. Aleluia. Mas aí você fala para mim assim, nossa, eu gostaria de ouvir algo diferente nesta noite, né? Você veio buscar o que Deus precisava te dar. Amém? Amém? Você veio buscar o que Deus precisa te dar. Porque o tempo está se fechando.
Está terminando. A porta é estreita, o caminho é estreito, e poucos entrarão por ele. Amém? Porta larga, nós vimos aí. Perguntaram para mim essa semana, por que na sua igreja não vai muita gente? Porque nós falamos a verdade. Porque nós falamos realmente contra o pecado. Porque nós falamos que pessoas que não estão em condições de estar aqui, ela não pode fazer as coisas para Deus, porque está com a sua vida fora do plano de Deus. Então, para nós fazermos algo para Deus e para nós termos a vida eterna, nós precisamos estar no plano de Deus. Precisamos estar com a nossa vida no altar, porque o grande dia do Senhor está chegando. Amém? Só não vê quem está dormindo. Brincadeira, hein? Você está olhando para mim, está olhando para mim. Só não vê quem está dormindo. Dormindo o sono espiritual. Não é o sono carnal. E é um sono profundo. É um sono profundo. Porque você não consegue entender que tudo aquilo que você fazia antes, você não faz mais para Deus. Você deixou de fazer as coisas que você fazia para Deus. E hoje você é um crente que está tranquilo, confortável na cadeira. Olha para o Carlão como ele está confortável. Morrendo de velho. A nossa querida estava assim no braço, no ombro do esposo. Eu com o meu calcanhar doendo, no sapato desconfortável. Irmãos, não é tempo de nós ficarmos confortáveis. É tempo de nós levantarmos a nossa cabeça e buscarmos as almas para Deus. Amém? Amém? Quem quer ter um galardão no céu? Amém? Quer receber o seu galardão? Amém? Então vamos trabalhar para Jesus. Amém? Vamos garantir a nossa vida eterna. Palmas para Jesus. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo continue atuando no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido o propósito de Deus nesta noite para a vida de vocês. Amém? Deus abençoe.